Bom dia. Vamos iniciar a aula de hoje, né, dando continuidade sobre o que é uma combinação linear. Bem, um outro conceito mais técnico, né, que a gente pode dizer, imaginemos que nós temos sucintamente, temos que A representa um conjunto de vetores, né, vetores de R3, né, como por exemplo V1, V2, V até Vn, e que W é uma combinação linear de A, ou seja, A vai gerar W. Se A gera W, então W é uma combinação linear de A. Mas para isso existir, para que isso exista, tem que haver coordenadas, onde temos x1, x2, xn, tais que esses números reais, né, pertençam aos reais, e tais que W é obtido como uma soma de múltiplos dos vetores A, dos vetores V1, V2, que é representado por esse conjunto aqui, o conjunto A. Então, novamente, W é uma combinação linear, pois é uma soma de múltiplos. E temos duas características. Imaginemos que temos dois vetores, né? Esses vetores podem ser esses dois vetores podem ser paralelos ou não. Podemos ter dois vetores. Vetores podem ser, como por exemplo, U e V. Eles podem ser paralelos ou não. Como por exemplo, dessa forma. E isso pode ter um ângulo qualquer. Ou seja, para que eles sejam paralelos, eu tenho duas situações. Eu tenho um ângulo entre eles de 0 e 180, né? Ou outros equivalentes, né, de 180 graus e 0 graus. E se tiver um ângulo qualquer, eu vou ter essa seguinte situação. Então, ou você tem dois vetores, eles podem ser ou paralelos, ou eles podem ser não paralelos. E o que significa? Se eu tiver dois vetores paralelos, por exemplo, U e V, um paralelo ao outro, significa dizer a seguinte situação. Por exemplo, imagine essa reta aqui, esse vetor, que é um vetor U. E esse é um vetor V. O que se pode perceber, se analisarmos a dimensão ou o tamanho de V com relação a U, significa dizer que V é a metade de U. Então, U é igual a 2V. Significa dizer que U pode ser expresso por V através de um múltiplo. Logo, U é combinação linear de V. Ou seja, isso pode representar uma reta. Uma forma generalizada é dizer que U é igual a alfa V. Ou seja, U e V são múltiplos um do outro. Podemos, nesse caso, dizer que V é igual a 1 meio de U. Né? Então, isso significa basicamente que eles são paralelos e estão em uma reta. Nesse caso, o U pode ser representado como um vetor nulo. Se α for nulo, U pode ser representado como um vetor nulo. Se α for 2, teremos 2V. E isso significa que se fizermos uma escala mais geral sobre o valor de V, U igual a αv pode representar uma reta. E no caso não paralelo? No caso não paralelo, o que nós temos
é o que foi explanado anteriormente. No caso não paralelo, dois vetores não paralelos podem representar um plano, pois a soma de U com V pode dar, por exemplo, um vetor 1 aqui, e se fizermos uma soma de U com relação aos múltiplos de V, os vários tipos do múltiplo de V, podemos obter um plano, como já foi descrito. Então, basicamente, dois vetores só são múltiplos um do outro se forem paralelos, senão não serão.